Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 29 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que tem os detalhes da sessão de hoje. Oi, Carla. Boa tarde. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, agora na primeira parte da sessão plenária, logo no começo, os ministros concluíram o julgamento de 3 ações que questionavam trechos de constituições estaduais. O julgamento destes casos começou na sessão de ontem e foi retomado hoje com o voto dos relatores. 3 relatores, que são os ministros Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia. Essas ações, elas questionam a criação de cargo de advogado em autarquias e também em fundações públicas que, segundo os autores dessas ações, a criação desses cargos são inconstitucionais. Hoje, então, os 3 relatores consideraram que trechos das constituições de Alagoas, Roraima e Goiás são sim constitucionais e não poderiam ter criado esses cargos. Explicaram que apenas podem existir nos estados e no Distrito Federal o cargo de procurador, que é aí ligado às procuradorias. Vamos ver agora um trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma das ações. O modelo estabelecido na Constituição Federal para as procuradorias dos estados é diferente do modelo que se admite para a representação judicial da União. O modelo para a representação judicial e consultoria nos estados é um modelo de unicidade, de órgão único e, consequentemente, não é possível esse tipo de fracionamento. E olha só, em seguida, os ministros retomaram o julgamento que trata sobre o sacrifício de animais em rituais de religiões de matrizes africanas. Esse recurso, ele chegou aqui ao STF em 2006. E, no caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona uma lei do Estado que isentou os cultos de religiões de matrizes africanas de obedecer regras previstas no Código de Proteção aos Animais do Estado. Já tivemos aí, neste caso, no ano passado, o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que votou que não há inconstitucionalidade na norma do Rio Grande do Sul, mas estabeleceu algumas regras, como, por exemplo, não pode haver maus tratos aos animais e também que a carne ela deve ser consumida após os rituais. Também no ano passado votou o ministro Edson Fachin, ele votou pela constitucionalidade total da norma gaúcha e não estabeleceu nenhuma regra. Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Ao longo do voto, o ministro também disse que não há inconstitucionalidade na norma do Rio Grande do Sul e ele também decidiu não estabelecer, ele disse que não havia como estabelecer o consumo dessa carne após a realização desse ritual. Vamos ver um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. São rituais religiosos antigos, tradicionais, respeitosos, que eu volto a dizer aqui, não podem ser confundidos com rituais de magia negra, com rituais que não seguem toda a tradição das religiões de matriz africana. Ou seja, não há crueldade, não há maus tratos. O julgamento envolvendo o sacrifício de animais em rituais de religiões de matrizes africanas, ele segue agora quando a sessão votar após o intervalo com o voto dos demais ministros. E o resultado deste caso e dos demais que podem ser julgados na sessão de hoje, você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você aí, William. Obrigado pelas informações, Carla. A Polícia Federal em Caruaru, Pernambuco, deflagrou uma operação contra uma suposta organização criminosa especializada em fraudar licitações em obras na área de saúde. Com o apoio da Controladoria Geral da União, os policiais cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão nas cidades de Garanhuns, Agrestina, Panelas, Jurema e Brejão. Os suspeitos são acusados de fraudar licitação em contratos de obras públicas das unidades básicas de saúde com recursos do Ministério da Saúde. De acordo com as investigações, eles contratavam empresas de fachadas que pertenciam a integrantes do grupo sem atender aos requisitos da lei de licitação. São investigados também os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. O Justiça Agora fica por aqui. A sessão do Supremo volta em instantes. Continue com a gente se encontra logo mais, 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição.